Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político traz uma análise sobre a situação econômica do país após 3 meses de pandemia. A previsão de queda histórica do PIB, um forte avanço do déficit fiscal e pelo menos 5 milhões de brasileiros a mais na extrema pobreza. O que esperar da atuação do governo Bolsonaro nesse cenário? Eu vou conversar com o economista e professor do CEDEPLAR, da UFMG, Frederico Gonzaga Jaime Júnior. Frederico, obrigada por atender a gente. Eu que agradeço, sempre às ordens, sempre disponível. Vivian. Frederico, depois de 3 meses que nós estamos vivendo a pandemia, né? Nós já completamos esses 3 meses, como é que você avalia a reação do governo Bolsonaro aos efeitos dessa pandemia? Bom, de início é a pior possível, né? Inicialmente o governo resolveu negar a existência da pandemia, o que é problemático, uma vez que, pensando do ponto de vista estritamente econômico e social, a despeito, obviamente, dos efeitos sobre a questão da saúde, que não é a minha especialidade, mas é pior na medida em que sabíamos, e pela experiência histórica, por exemplo, há vários trabalhos acadêmicos sobre a pandemia da gripe de 1918, que quanto maior fosse o isolamento social, mais rápidos conseguiríamos minorar o efeito da pandemia e, por sua vez, os efeitos econômicos seriam menos dramáticos. Foi o caso da China, por exemplo, né? Quando eles geraram aquele fechamento completo lá em Wuhan, conseguiram evitar a dispersão muito grande do vírus, e a recuperação econômica ela é mais rápida, né? Então, quando inicia um processo de início de negação de uma situação que é drástica, primeiro. Segundo, as medidas tomadas muito limitadas, isso tem um efeito econômico e social muito mais longo e muito mais dramático do que se medidas mais efetivas fossem sido tomadas logo no início. O que seriam essas medidas efetivas? O que chama a atenção do que foi feito até agora, porque ainda tem coisa no Congresso para ser votada, projeto que está lá, que era medida provisória, virou projeto, mas, de fato, saiu a ajuda emergencial e uma ajuda, um financiamento para pequenas empresas que, na verdade, não têm tido muita queixa em torno disso. E a ajuda emergencial, o governo já está falando em reduzir pela metade, cancelar até agosto. Como é que você vê, então, o que efetivamente foi oferecido, né? Você diz que é limitado. Por que é limitado? Na verdade, o problema da ajuda emergencial, como você se lembra, inicialmente demorou, né? O governo não queria ou queria oferecer um volume muito menor de recursos, né? Demorou para mandar para o Congresso, e o Congresso acabou forçando para que aquela ajuda emergencial que o governo tinha mandado, que era da ordem de R$ 200, né, chegasse a R$ 600. Né? Por que uma ajuda emergencial ela é importante e que seja rápida, que atinja um volume maior da população, e ela tem que ser num volume significativo por várias razões. Primeiro, nós já vivíamos numa crise econômica. Né? A crise iniciou em meados de 2014 e não recuperamos a economia brasileira até então, até o início da pandemia. Né? Não recuperamos o nível do PIB de antes da recessão. Né? Então, nós já tínhamos uma situação com uma taxa de desemprego muito alta, um aumento muito grande da informalidade no mercado de trabalho e uma precarização também do trabalho. Né? A pandemia vem agravar isso de uma maneira absolutamente dramática, né? Ampliando o nível de desemprego,
aumentando ainda mais a precariedade daqueles que eram informais e simplesmente colocando, sem nenhuma alternativa, uma massa gigantesca de trabalhadores, né, no caso brasileiro. Então, uma ajuda emergencial teria que ser muito rápida e suficientemente grande para evitar que esse impacto fosse muito grande. Isso do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, porque essas pessoas deixam também de consumir produtos alimentícios, por exemplo, que são fundamentais, né, inclusive na própria manutenção da economia. Então, veja, não é só um problema social, é um problema econômico combinado aí, agravando ainda mais a recuperação. Portanto, foi pouco, deveria ter sido mais em volume de recursos para cada membro que necessitava da ajuda, essa ajuda emergencial. O período tem que ser o mais longo possível, até uma recuperação efetiva. A meu juízo, até mais do que isso. Tem que se criar uma renda básica, mas isso é uma outra história. Você ia falar alguma coisa? Sim, não, a pergunta, o argumento que se usa, que o próprio governo usa, é que ele tem limites, que ele não tem como atender, digamos, a essa situação que você aponta como a ideal, não é? Para responder, não só atender socialmente, mas enfrentar o problema da crise econômica. O governo diz que tem limites, são chamados limites orçamentários ou fiscais, né? Bom, eu falei dessa questão da ajuda emergencial, mas você tem uma série de outras questões. Por exemplo, pequenas e médias empresas, né, com a pandemia, entraram em colapso. Imagine o caso dos setores de restaurantes, bares, né? Mas vamos aumentar o nível, ir além de pequenas e médias. O setor turístico e cultural, por exemplo, entrou totalmente em colapso. É necessária uma política para resolver esse problema. No caso de pequenas e médias empresas, imagine um restaurante que fecha por conta da pandemia e que vai demorar para reabrir. Vive, obviamente, de delivery, de entregas, mas isso é insuficiente. Ora, o governo teria que imediatamente lançar uma linha de crédito para isso, mas o crédito tem que chegar, 2, com taxa de juros preferencialmente zeradas, e 3, que essa linha de crédito desse um período de carência para o início do pagamento suficientemente razoável para que esses pequenos e médios empresários conseguissem minimamente manter o nível. Isso se as pessoas... Fora aqueles que já estavam endividados. Fora os que já estavam endividados, que inevitavelmente não teriam condições de pagar essa dívida. Então, cabe ao governo fazer isso. Não há outra maneira, Vivian. Uma situação dramática como essa só se resolve com a atuação direta do governo. E as questões fiscais têm que ser deixadas em segundo plano. Nós temos um déficit público, temos uma dívida pública. Essa dívida naturalmente vai aumentar. Não tem jeito. Primeiro ponto. Segundo, há mecanismos de evitar que a dívida seja o principal mecanismo de financiamento do governo. Você tem outras maneiras de financiar os seus gastos. Como? Aumento da oferta de moeda. Assim como é feito hoje em toda a Europa e nos Estados Unidos. É isso que está sendo feito, porque quando essa discussão é colocada, o Brasil não tem, não se pode comparar as possibilidades do Brasil de enfrentamento da crise com países ricos, colocar na mesma, no mesmo patamar. Essa é uma questão. Você está dizendo que pode-se usar os mesmos recursos, emitir moeda, não é? O Brasil teve, historicamente, um problema imenso com a inflação. Ele poderia fazer isso sem se preocupar com a inflação? Enfim, o que detém o governo é a política, é o princípio liberal que conduz a política econômica do governo,
ou o governo, só para deixar isso claro, ou, na sua opinião, o governo está fazendo essa escolha, mas ele poderia fazer outra? Ele poderia, sim, emitir moeda, como você está dizendo. Eu vou começar do final. É uma escolha, o governo, sim, poderia emitir moeda, né? Na verdade, é uma opção equivocada de um dogmatismo liberal extemporâneo e completamente incabível numa situação atual. Voltando, para começar, não, o aumento da oferta de moeda na atual situação não produziria aumento de preços. Existem situações em que o aumento, uma política monetária expansionista, pode gerar aumento de preço? Sim, existe. Quando a economia está operando próximo da sua capacidade máxima, ou vamos chamar de pleno emprego. Estamos longe disso. Então, em primeiro lugar, o aumento da oferta de moeda não vai gerar na atual situação aumento de preço. Ao contrário, nós estamos numa situação de deflação, e deflação é tão ou pior do que uma inflação alta. Então, essa possibilidade está descartada no primeiro momento. Segundo, de fato, nós somos um país latino-americano, não temos o mesmo padrão de desenvolvimento econômico da Europa e dos Estados Unidos. É diferente? É diferente, claro, né? Mas, do ponto de vista das opções de política econômica, principalmente da política monetária, na atual situação, nós não estamos, nós não somos diferentes. Por quê? Nós emitimos uma moeda soberana, né? O real. Ela é hierarquicamente abaixo do dólar ou do euro? Sim, ela é. Mas nós não temos problemas relacionados à aceitação da nossa moeda, do real. Então, é possível emitir, sim, a moeda. Tem uma série de mecanismos que, Só para eu entender, do ponto de vista técnico, complicaria explicar. Sim. Sim. Não, só para, se puder esclarecer, o que é ter aceitação, né? A nossa Ter aceitação significa que, se eu aumentar a oferta de moeda para cobrir os gastos do governo, os gastos do Tesouro, né, nós não vamos considerar que essa moeda seria incapaz de funcionar como, por exemplo, reserva de valor. Né? Se você tem real na mão, você sabe que ali você tem um determinado valor que você compra algumas coisas. Né? É claro que em determinadas situações a reserva de valor deixa de existir. Por exemplo, países em hiperinflação, como nós já tivemos, aí há uma tendência a buscar o dólar. Não é o caso. E por que não é o caso? Nós temos um volume de reservas internacionais suficientemente grandes para não ter riscos momentâneos, ou pelo menos no curto e no médio prazo, de corrida contra a moeda. Então, ninguém vai sair correndo. É claro que, numa situação de incerteza, há uma tendência a procurar o dólar como um seguro e uma garantia. Mas nós temos, isso faz desvalorizar o real. Mas nós temos reservas internacionais suficientemente grandes para que isso não seja um grande problema. Né? Ou seja, uma pequena desvalorização da taxa de câmbio não vai gerar inflação. Haja vista que a taxa de câmbio, desde o início da pandemia, saiu de alguma coisa em torno de 4,20 por aí, está em 5, e não houve aumento na inflação. Então, veja, nós estamos tratando de uma situação de crise muito grave e que temos que tomar medidas. Isso não é aumentar a oferta de moeda indefinidamente o resto da vida, não é isso. Os analistas do mercado financeiro estão considerando aí uma retração de 6,5%, né, do PIB em 2020. Você falou que essas medidas emergenciais e, enfim, o que o governo está fazendo é limitado, não é? Está deixando de fazer muita coisa. Ao mesmo tempo, a equipe econômica e o Paulo Guedes anunciam aí uma perspectiva de criar uma âncora para evitar uma âncora fiscal, mais uma âncora fiscal, para limitar o crescimento da dívida pública. Eu queria que você explicasse o que implica
essa âncora, a criação dessa âncora. Nós já temos algumas âncoras que funcionam e agora está querendo fazer limites, criar gatilhos para que a dívida pública seja estancada. Né? Veja só, nós já temos 3, né, atualmente, que é a regra de ouro, a regra de déficit primário, o teto, e agora o senhor Paulo Guedes e seus assessores estão querendo criar uma quarta, que é o limite de dívida, um gatilho de dívida. A partir de um determinado limite, se a dívida pública em relação ao PIB estiver acima, aciona esse gatilho, comprimindo os gastos públicos, principalmente os gastos sociais. Isso é um absurdo completo. O que tem que ser feito nesse... Veja bem, Vivian, nós não estamos numa situação normal. Já não estávamos, porque vínhamos de uma recessão 2 anos seguidos em que o PIB caiu, somados mais de 7%, no qual a recuperação não ocorreu, crescemos 1% em 2018, 1% em 2019, e agora estamos diante de uma pandemia cuja perspectiva pode chegar a 8%, 9% de queda do PIB. Né? A 6,5% é o que o Banco Mundial previu, mas pode ser mais. Há outras consultorias, outros locais que imaginam a possibilidade de cair mais ainda do que 6%. Então, não estamos numa situação normal. Ora, como não estamos numa situação normal, não temos outra alternativa a não ser o Estado contribuir gastando para poder sustentar minimamente a economia, evitar que haja uma catástrofe social com um aumento do desemprego ainda maior do que nós já temos e uma situação econômica pior do que nós temos. Ora, não tem jeito, não há maneira. A única maneira de se fazer isso é que o Estado entre gastando. Gaste em infraestrutura, gaste em política social, seja ela em educação, em saúde principalmente. Saúde é um foco fundamental, porque quando você gasta em saúde, você tem um efeito sobre a população, de um lado, muito bom, e também sobre ciência e tecnologia, porque é um setor que demanda muita ciência e tecnologia. Né? Então, você tem o efeito de curto e o efeito de longo prazo. Se o governo, o senhor Paulo Guedes e seus assessores, incluem um novo mecanismo de controle de gastos, ele está dizendo, de um lado, que o setor privado seria capaz de se contrapor a essa queda do gasto, o que não acontece nem em situação normal, muito menos agora. Desde 2014, vamos inteirar praticamente 6 anos que o setor privado tenha simplesmente diminuído os seus investimentos. Né? Então, não há maneira. Não foi à toa que o Keynes, nos anos 30, teorizou sobre isso, né? Olhando a crise de 29. Ele olhava para a crise de 29, teorizou sobre isso e diz, olha, em determinadas situações, o Estado tem que entrar e a entrada do Estado não vai significar mais inflação, ao contrário, vai significar crescimento econômico e vai gerar uma possibilidade de volta de um ciclo virtuoso. Então, essa proposta do Paulo Guedes, só para concluir, ainda que não é sequer factível, não é factível, mas mesmo que o fosse, isso teria um impacto social gigantesco, porque, basicamente, a criação de um novo limite da orçamentário ou fiscal, vamos dizer assim, que é o teto de dívida, criaria mais um mecanismo para diminuir ainda mais os gastos. Quando você diz que não é factível, é porque ele não consegue fazer isso andar. Essa ideia andar, caminhar? Olha, em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista político impossível, né? Mas eu estou pensando mesmo do ponto de vista econômico, né? Isso a menos que já temos uma sociedade com uma concentração de renda muito grande, né? O Brasil
é uma das piores concentrações de renda do mundo e está piorando, né? Seria como se, a menos que todo mundo ache normal, criarmos algum tipo de muro, efetivamente, muro, literalmente, e aí os ricos ou os remediados para ricos vão morar dentro desse muro e o resto do país vai É uma acabar. viabilidade social. Desculpe, mas a palavra é só essa, não tem outra, né? Junto com essa ideia, vem também, no bojo disso aí, vem também a proposta da equipe econômica, a proposta não, o Paulo Guedes anunciou que vai retomar as privatizações que vinham sendo já anunciadas há mais tempo, acrescentou a privatização da pré-sal petróleo, né? Mas tem aí na lista a Eletrobras, Correios, Porto de Santos e a pré-sal petróleo. Enfim, a ideia é fazer caixa para reduzir o déficit fiscal. E aí? Veja bem, E quando também você faz deve uma enfrentar, privatização, nós sabemos, quando é dificuldades feita uma no Congresso. privatização, né, imagina, é um processo longo, depende de uma série de questões aí que não dá para a gente discutir aqui, mas quando se faz uma privatização, se abdica de um patrimônio público e isso eventualmente pode abater a dívida pública. Claro, né? Isso aí, de fato, acontece. Qual o nível do abatimento? Primeiro, ele acontece uma vez e não acontece mais. Então, vendeu hoje, amanhã não se pode usar mais aquilo para vender e para abater caso a dívida pública continue aumentando. Primeiro ponto. Segundo, você há de convir que em momentos de crise muito forte como essa, não é muito razoável pensar em vender o patrimônio. Por uma simples razão, ele vai ser comprado por um preço muito mais baixo do que ele poderia ser no momento de recuperação, né? No caso do pré-sal, por exemplo, com o preço do petróleo em baixa, é de se imaginar que o custo da privatização de áreas de exploração do pré-sal seriam hoje muito mais baratos do que se eventualmente esperássemos um pouco, aumentássemos eventualmente a dívida pública, embora nem isso seja tão necessário numa política de recuperação dos gastos, como eu disse, pode ser via aumento de moeda com taxa de juros zero, não vai aumentar a dívida pública. E deixar para fazer isso depois. Isso se você for minimamente racional e achar que a privatização vai resolver o seu problema, né? Mas eu diria que o momento é absolutamente inadequado, né? Nós temos um processo hoje de crise mundial com deflação de ativos, né? A comparação simples é a seguinte: suponha que você esteja com um apartamento, querendo se desfazer dele para poder honrar uma dívida que você tenha, qualquer que seja ela. Por outro lado, você tem capacidade de rolar aquela dívida. Você não tem necessidade de vender o apartamento, você pode ir rolando aquela dívida, principalmente se você tiver a certeza que você vai garantir o seu emprego e os seus ganhos o resto da vida. Tá? Vamos supor essa hipótese. Você vai vender o seu apartamento agora? Não, você não vai vender o seu apartamento agora, porque provavelmente o preço dele está muito baixo. É melhor manter a dívida e vender num segundo momento. Primeiro ponto. Né? E aí eu fiz esse exemplo para dizer o seguinte: a economia de um país não é igual à economia de uma unidade familiar, para começar. Né? Por quê? Porque numa unidade familiar, independentemente de você ter o risco de perder o emprego, você não pode gastar mais do que você ganha, porque você vai aumentar aquela dívida, e aumento daquela dívida que você tem não te faz ganhar mais, em princípio. Né? Num país, é o contrário. O aumento de um gasto em investimento, por exemplo, pode fazer você ganhar mais no futuro, em termos de receita, e diminuir a dívida. Né? Então, não me parece inteligente, no momento, simplesmente sair vendendo e privatizando tudo num momento de crise econômica muito grande. O que me leva a crer que não é uma opção pragmática de política econômica ou de política de médio e longo prazo. Isso é uma opção ideológica,
dogmática e principalmente equivocada nesse momento, mas que eu acho pouquíssimo provável que seria aprovado no Congresso Nacional. Sim, aí eu fico pensando o seguinte, nós temos junto com tudo isso, com a imensa crise sanitária, nós temos uma crise política instalada, não é? E a crise econômica. Se esses elementos podem, digamos, virar as costas para essa crise econômica que nós estamos vivendo e social, qual é a lógica? Por que, na sua opinião, essa lógica é conduzida a despeito dessa visão? Ou você consegue enxergar nessa lógica liberal que toca o país uma saída racional? Assim? Não, nós estamos fazendo aposta nisso. Isso aqui vai nos garantir dar a volta na situação. Qual é a lógica? Eu tenho dificuldade de entender a lógica, principalmente na atual situação. Eu entendo, por óbvio, a proposta liberal, né? Isso sim. Agora, eu não consigo entender a lógica do Paulo Guedes, do governo, insistir em determinadas estratégias, na atual situação, que estão demonstrando claramente serem insuficientes ou equivocadas. A única hipótese que eu tenho é uma visão dogmática cega e ideológica. Não vejo outra, né? Agora, por outro lado, lembremos que o Paulo Guedes pode prometer o que for. Ele tira uns números da cabeça, né? Eu lembro que no início da pandemia ele disse que tinha um amigo dele que ia fornecer para o Brasil 40 milhões de testes de Covid-19, um amigo inglês. Não sei se você se lembra disso. Então, a essa altura, eu acho que o Congresso já está um pouco vacinado com relação a essas questões. Então, é pouco provável que isso leve adiante. Agora, é uma situação que cria maiores atritos, né? Cria maiores dificuldades. A credibilidade do país internacional. Pois é aí que eu queria chegar. Nós tivemos no último ano uma saída de 40 bilhões de recursos, né? Os investimentos diretos externos diminuíram, né? Porque nós tínhamos 390 bilhões de reservas internacionais. Estamos em torno de 350. Ainda é muito grande, mas saíram. Né? Nós tivemos uma saída líquida de capitais no último ano. Então, é aquela história. Não consigo entender. Agora, isso tem um efeito, quer dizer, esse cenário aqui dentro, isso também afeta os negócios do país no exterior? Porque aí no sentido de que a gente vive, inclusive para o comércio, tem muito a ver a forma como nos veem, como não é? Globalmente o país é visto. Com toda certeza. Né? O fenômeno da saída líquida de capitais, obviamente a crise, ou a perspectiva de crise internacional, ela tende né, os capitais eles tendem a ir para regiões de menos risco, por suposto. Né? Então, isso é normal na pandemia. Mas esse problema da saída de capitais, que eu estou me referindo, foi no último ano, antes da pandemia. Né? Já havia um processo de refluxo do investimento externo no Brasil, né? O que tem um impacto sobre o balanço de pagamento, sobre o dólar, etc. A economia tem mais dificuldade de recuperar. Né? Agora, por outro lado, também não me parece nem pragmático nem racional conseguir iniciar crises com países que são nossos parceiros comerciais extremamente importantes. Vou dar o exemplo de dois apenas: Argentina e China. Eu não consigo entender, do ponto de vista racional, independentemente das questões ideológicas, se o sujeito é liberal, se ele é intervencionista, se ele é de direita, de centro ou de esquerda.
Eu não consigo entender um país como o Brasil, que é um país que tem uma inserção, tinha uma inserção internacional razoável, mas é um país que não operava no sistema de poder internacional como França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia ou China, né? Mas hoje a situação, quer dizer, iniciar conflitos do nada com China e Argentina, por exemplo, não me parece nada conveniente, mas, enfim. Frederico, Eu tendo ótima a ser racional pausa. com algumas coisas e às vezes eu estou errado, né? Não sei. Vamos aguardar os acontecimentos aí, ver como é que vão ser encaminhados esses projetos, né, da equipe econômica do governo. Muito obrigada pela entrevista, pela boa conversa. De nada, eu estou sempre às ordens, Vivian. Valeu demais. Eu conversei com o Frederico Gonzaga Jaime Júnior, que é economista e diretor do CEDEPLAR, da UFMG. Até uma próxima, Frederico. Até a próxima, Vivian.